Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre os locais onde as histórias acontecem. Isso porque, se nós formos considerar, muitas histórias dos livros, né, dos filmes, especialmente nos Estados Unidos, acontecem em cidadezinhas pequenas do interior. É claro, você vai ter muitos casos em que a história precisa acontecer numa cidade grande, né? Então nós vamos dar até alguns exemplos depois, mas vamos falar um pouco dessa tendência, né? E como ela pode ajudar ou não no que você estiver escrevendo. Então, se você for considerar, por exemplo, De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro acontece uma cidadezinha, né? E se for considerar o que será que mudaria se ela acontecesse numa metrópole, né? Não numa cidadezinha pequena. Quer dizer, nas cidades menores você pode ver que você como escritor, né, tem mais controle sobre o que acontece, é mais fácil de se prever o que acontece, porque tem menos caos, as coisas são mais calmas, né? Não é aquela cidade maior, né, que tem mais tráfego, que tem mais tudo. Não, é menos tráfego, menos pessoas, menos eventos acontecendo, né? Então, é aquela coisa assim, um acidente não é uma coisa normal, seria no máximo, sei lá, um grande animal aparecendo, né? Uma tempestade que derruba uma árvore ou destelha uma casa ou outra, né? E qualquer outro evento, e até mais notado, né? Eu me recordo, inclusive, não só no caso, por exemplo, se a gente vai falar de Volta ao Futuro, também daquele Twister, que, né, assim, eles vão atrás do interior, não vão em nenhuma cidade grande, né, atrás dos tornados, e o tornado ataca bem a cidade pequenininha que eles podem controlar, né? Inclusive que vai ter coisas que vão atrapalhar eles, né? Não é uma cidade grande. Por quê? Porque exatamente esse é o ponto. Quer dizer, primeiro você tem mais controle, depois você tem mais simples de você fazer a cena, porque com uma cidade maior, né, tem mais gente, mais veículo, é mais difícil para o público perceber as coisas, né? Para se perceber as coisas na cidade, assim. Se por um lado é muito difícil, o que numa cidadezinha pequena seria facilmente percebível, numa cidade grande você tem exatamente o problema inverso, porque qualquer coisa que aconteça, de repente, muito mais gente vai ver, né, o que vai ter muito mais problema. Então, por exemplo, Goonies, por exemplo, né? Os moleques fogem, ninguém sabe. Mas numa cidade grande, né, os moleques fogem, quer dizer, vai ter bandido, eles podem ser mortos, né? Não tem assim. É mais fácil de achar, né? Exatamente, vai ter mais policial vendo eles. As pessoas acabam testemunhando. Exato, né? Mas é mais complicado, assim. Se por um lado mais gente vai perceber as coisas, por outro lado, passar despercebido fica mais difícil, então fica complicado para explicar, né? Claro, você tem vários filmes acontecendo em cidades grandes, né? Então, por exemplo, se no De Volta ao Futuro, uma das ideias é até mostrar a diferença, né, da linha do personagem, o que numa cidade grande seria imensa, né? Por exemplo, mesmo filmes que acontecem numa cidade grande é muito engraçado, porque a gente termina não sabendo, né? Então assim, o cara lá tá andando de carro em Nova York, aí ele olha ali onde ele precisa achar uma vaga, já acha uma vaga. Sendo que um monte de gente que eu conheço que mora em Nova York fala assim, mano, encontrar uma vaga em Nova York é um inferno, pode dizer 2, né? Mas no filme não dá pro cara ficar 5 minutos procurando uma vaga, ele tem que achar uma vaga lá rapidinho, né? Então é meio complicado, né? Então, e essa previsibilidade, né, é uma forma de trabalhar com outros eventos, outros elementos da trama, né,
que numa cidade maior passaria despercebido, né? Então você vê assim, de repente, e um outro ponto, assim, numa cidade grande, numa cidade pequena, todo mundo meio que se conhece, né? Então, tal pessoa, tal. Então a gente lembra aquela cenazinha do comecinho de Volta ao Futuro, o Martin pegando carona na Pepe Escola, dando tchau às meninas que estão fazendo a academia, todas dão tchau pra ele, então ele deve fazer isso todo dia, né? Aquela coisa que mesmo, numa cidade grande esquece, né? Quer dizer, não tem esse ponto, né? Então é mais difícil numa cidade grande você ver as mudanças, né? Mostrar elas, né? Você mostrar a trama, né? E como ela vai influenciar, né? Imagina, assim, até voltando ao De Volta ao Futuro, quando o professor está fazendo lá um teste no meio da Praça da Cidade, você, não, nenhum policial deixa ele fazer isso numa cidade, numa metrópole. Mesmo se aparece mais um quando já está colocando. Exatamente. Não, eu tenho aqui, não sei o que, né? E quer dizer, e numa cidade pequena você tem aquele conceito de não, precisamos. E como é que o personagem sabe que o relógio vai ser acertado pelo raio naquela hora? Porque ele recebe um papelzinho, porque o prefeito quer arrumar o relógio. Quer dizer, numa cidade grande você não sabe o que está acontecendo metade. Muita coisa acontecendo. Exatamente, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Né? Reportagem. Né? Então é complicado. E na verdade, se a gente for considerar, mas assim, além do elemento, né, do mistério, das coisas meio extraordinárias que a cidade pequena tem, né? E a gente não esquece que a gente pensa assim, a gente mora em São Paulo, né? E mesmo as cidades pequenas no Brasil, você vê, são grandes, né? Campinas, são um monte de cheio. E lá nos Estados Unidos não, eu lembro de ter encontrado pessoas, mano, menina lá, ou o cara morava numa cidadezinha que era um ovinho, né? Mesmo assim, nossa. Então o que acontece? Existe uma ligação, né, deles com esse tipo de coisa, porque nem todo mundo mora em Nova York, nem todo mundo mora, né, em Los Angeles. E mesmo, por exemplo, quando a gente fala de séries, né, se for para pensar no Brasil, é muito engraçado. Né? Os filmes acontecem mais nas metrópoles, mas a gente trabalha muito o conceito de bairro. Então a história termina fechada dentro do ambientezinho que seria quase como uma cidadezinha. Mas a gente precisa colocar ou no Rio ou em São Paulo, mas mesmo assim não trabalha o conceito Rio-São Paulo, é como eu falei, com umas séries de TV, pra você falar, mas por exemplo, CSI, CSI é Nova York. Você fala, tudo bem, Nova York. O Miami, mas cara, tá sempre mostrando um ladozinho de Miami que não é o lado super comum de Miami, que todo mundo tem turista, né? O de Las Vegas, assim, acho que de toda a série, quantas vezes apareceram os cassinos? Quase nenhuma, né? É bem pouco. Então, os crimes aconteceram nos hotéis, né? Exatamente. Assim, 90% dos crimes acontecem na parte da cidade que você não conhece, não é aquilo. Assim, você não fala, é Las Vegas, né? Você sabe que é Las Vegas porque eles mostram na apresentação. Né? Então, Nova York é a mesma coisa, tipo, né? Você vê. Mas Nova York até não, porque Nova York tem aquele que de ser Nova York, né? Então. É uma cidade urbana muito diversificada. Exatamente, mas o normal, mesmo das séries, é mostrar só um pequeno elemento, né? Raro que seja assim, no centro, que seja onde acontece tudo, né? Isso acontece muito. E mesmo que quando a gente fala assim, as comédias que elas tendem a ir para cidades maiores, a tratar essas cidades maiores como bairros, né? Eu vou mostrar essa parte só, não vou mostrar tudo, né? Ou simplificar, né? Como eu falei, do cara tá lá no meio do negócio e conseguir achar uma vaga em 2 minutos pro carro dele, não ter que ficar dando 300 voltas, o que é super complicado para quem já foi
para lá, né? E se a gente for pensar, por exemplo, ET acontece numa cidade pequena, Goonies, como a gente comentou, acontece numa cidade pequena, o De Volta para o Futuro acontece numa cidade pequena, e mesmo filmes que acontecem, os originais acontecem numa cidade grande, né, como Caça-Fantasmas, que o primeiro e o segundo aconteceram numa cidade grande, quando eles foram fazer a continuação com os filhos lá de um dos personagens, que vamos discutir com aquele As Caça-Fantasmas, não precisa nem comentar. Não é nem mencionado, não. É desconsiderado, né? Cronologia. No Ghostbusters é numa cidade pequena, né? Numa cidade pequena. A gente até fez recente uma resenha do... Como é que chama? Aquele filme de fantasia. Do Spiderwick, de novo. Foi uma cidade pequena. Foi uma cidade pequena, quer dizer. Por quê? Porque imagina acontecer numa cidade grande. O controle é complicado, né? Assim, e tudo acontecendo ali, como eles podem controlar, então é problemático. A não ser, evidentemente, que aqueles filmes de Terra sendo destruída, que aí eles vão mostrar cidades maiores, né? Até porque é legal, vamos ver, destruíram, aí como é que é? Não lembro que filme, foi 2012, igual que destruíram o Cristo Redentor, destruíram o Cristo Redentor, mas os cariocas... Só os capitais são destruídos. Exatamente, né? E tudo bem, funciona e tal, mas né? É interessante você trabalhar esse conceito, né, de cidade pequena ou de bairro, exatamente para você ter esse conceito de amizade, disso, daquele outro, né? Você não fugir desse elemento, você ter mais... como um ambiente controlado, né? Na verdade você faz do ambiente quase um personagem. Né? Você faz do ambiente quase um personagem. Então você põe, por exemplo o The Rookie, que acontece em Los Angeles, mas mostra muito bairro. Mostra muito bairro, né? Você pega, por exemplo, as séries até que a gente já comentou, o Protetor, por exemplo. O Protetor 2, boa parte da trama acontece ali, né, na cidadezinha onde o personagem veio, onde ele morava. Então, de novo, eles trazem a coisa pro menorzinho, né, para não ficar aquela coisa... Até no 3, que é uma cidadezinha que é um ovinho na Itália, né? Ninguém... E mesmo no primeiro, mostra só os lugares onde... É o bairro, exatamente. Então, o conceito do bairro, né? Então esse é um elemento que você tem que considerar quando você faz a sua história, porque o leitor tem que se identificar com esse tipo de coisa, né? Com essa questão do bairro, com essa questão da cidade pequena, né? Com essa questão, e você tem que considerar o elemento controle, né? O elemento que, como falar assim, numa cidade pequena, ou num bairrozinho, ou numa rua onde todo mundo se conhece, todo mundo conversa, né? Não é aquela coisa assim, você não tá andando no meio da Paulista, oi, aí, tudo bom, né? Tal. É uma piada que até eles fazem no... como é que chama? O Crocodilo Dundee. Que ele vem numa cidade pequena e vai para Nova York e vai comprando, exatamente, vai comprando, por quê? Porque exatamente essa é a diferença, para mostrar a diferença da cidadezinha pequena para a grande capital. E esse é o ponto, assim, vale muito mais a pena você trabalhar elementos de cidade pequena, né, que deixam a cidade como quase um personagem à parte, criando uma empatia no leitor, do que de repente uma cidade grande que ela é, né, morreu, mais 10 morreram no mesmo dia, né? Muitas coisas passam indiferentes, né? Exatamente. A não ser que seja algo que quem está escrevendo seja importante. Tudo bem, a diferença é importante, passa desapercebido. Exatamente, né?
Mas mesmo assim, eu tenho uma tendência muito, mesmo nas cidades pequenas, você ter esse elemento da indiferença, né? O personagem foi embora e ele vai para uma cidade pequena, né, onde ele é desconhecido, mas... Então tem esse elemento, esse é um elemento muito forte que trabalha muito cria muito na história, né, gera muito na história. Então que é a cidade pequena nos Estados Unidos e o elemento bairro no Brasil, né, que você cria Até porque, se for para pensar, a gente, mesmo quem mora em cidade grande, quer dizer, quanto da cidade você conhece? Você conhece o seu bairro, você conhece o seu bairro estendido, né? Aí você conhece, sei lá, um shopping ou outro, que são os shoppings que você mais vai, você conhece lá a Avenida Paulista, mas... o bairro onde você trabalha. Exatamente, né? Termina sendo uma coisa mais comum você, né, ficar em locais menores, né? Ficar em locais onde você se sente confortável. E eu acho que isso trabalha muito em prol da história, né? Como a gente falou, da história da cidade se tornar, né, um elemento que é quase um personagem, que é muito bom, que cria empatia para com o leitor. Acho que, se não me engano, no começo, o Vianco, ele fazia ali num bairro, ali no bairro no cidadezinho onde ele morava, e o pessoal gostava exatamente por causa disso, né? Sentia empatia pelo fato da história estar acontecendo ali no lugar onde eles conheciam. Nossa, que legal, né? Nada como falar num lugar que conhece. Né? Exatamente, né? Não é... Que qualquer um pode se identificar como fosse um lugar próximo deles. Exato. Então é isso. Eu acho que é um ponto que você deve considerar quando você estiver escrevendo, né? É bem legal. Traz a história para o leitor, né? E eu creio que, né, vale a pena. Outro exemplo é o Richard, né? As histórias dele sempre acontecem em cidadezinhas pequenas, né? Nada muito, oh meu Deus, é super grande a cidade, até porque imagina a dor de cabeça que ia ser. Nossa, ele ia chamar muita atenção. Exatamente, né? Então para que exista uma liberdade, você precisa fugir do grande e ir para o pequeno, e fazer disso um ponto forte na sua história, né? Eu creio que é isso, né? Comenta se você já considerou a respeito do assunto, né? De trabalhar a sua história dentro de um elemento pequeno, né? Uma cidadezinha ou um bairro, né? Ou você já percebeu, quando você lê o livro, que o livro acontecia numa cidadezinha ou num bairro, como era tratado, né, o assunto, cidade, né? Repassa isso para o seu amigo escritor, que de repente é uma coisa que ele pode pensar e ele pode vai ajudar na história. Nossa ideia é sempre estar ajudando o leitor para fazer uma história cada vez mais interessante, melhor, né? Segue a gente está no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Insta, sempre postando material novo, respondendo perguntas. Se tiver alguma pergunta, só mandar pra gente, a gente vai fazer o máximo para responder, né? Acho que é muito legal fazer isso para ajudar o autor nacional, né? Conheça os nossos livros, né? Nós temos policial com tecnologia, steampunk contos, steampunk romance, terror, fantasia, zumbis, né? A gente vai deixar os nossos livros no endereço dos e-books aqui embaixo. Se você quiser a versão física, é só entrar em contato com a gente, né? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.